Sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Luísa Marques e eu vou aparecer muito aqui com vocês agora por essa rede que até então eu fugia um pouco, nosso famoso YouTube. Meu nome é Luísa, como eu já falei pra vocês. Eu já trabalho como afiliada, já fazia uso das redes sociais, falando um pouco do meu trabalho, um pouco da minha rotina, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu decidi começar a trazer aqui, falando um pouco mais sobre a minha proximidade com Deus, como é que é a minha vida com Deus, porque tudo isso aqui começa a surgir quando eu decido contar lá na outra rede um pouquinho como é que funciona o meu devocional, o meu momento de oração, e por isso eu decidi vir por aqui, aproveitando a oportunidade também de falar com aquela mulherada que tem uma rotina real, como é a minha, né, que tem uma vida de mãe, dona de casa, esposa, estudo, trabalho e faço uma renda extra através da internet. Então, fiquem por esse canal, vocês vão ouvir falar muito aqui sobre Deus, sobre renda extra, sobre maturidade, sobre aprender com os nossos erros, porque aqui a gente gosta muito de falar sobre perfeição, né? Mas a gente só aprende de verdade quando a gente erra. Eu vou trazer muito aqui um pouco da minha experiência e vou contar pra vocês aqui como é que tem sido essa minha trajetória, tanto aqui na internet quanto na minha caminhada com Deus. O primeiro vídeo de hoje, inclusive esse nosso primeiro momento, eu decidi trazer pra vocês um pouco de como é que eu comecei a me posicionar na minha vida, no meu trabalho, na vida com a minha família, depois que eu decidi começar a andar com Deus. Como a maioria das mulheres, eu dentro da minha casa fui a primeira que decidi a andar nos caminhos do Senhor. Eu sei que é a realidade da maioria, né? A gente começa ali tentar trazer esposo, tentar trazer filha. E dentro desse cenário, o primeiro impacto que eu tive foi que, quando a gente decide mudar, nós queremos que todo mundo que está ao redor mude também. E aí você entende que o teu chamado é diferente do chamado do teu marido, é diferente do chamado da sua filha. E aí começa o maior impacto de realidade, porque você quer que as pessoas sigam o mesmo passo que você. E às vezes não vai ser dessa maneira que Deus vai falar com eles. E na verdade o maior impacto não foi nem que o chamado era diferente. O maior impacto foi que eu orava tanto para que Deus mudasse algumas atitudes do meu marido, algumas coisas com a minha filha, mas a primeira mudança que ele tinha que fazer era em mim. E como é difícil a gente aceitar que essa primeira transformação, ela vem na gente, né? Porque normalmente a gente começa a buscar os caminhos do Senhor porque sente a falta de alguma coisa. Sente um vazio no coração, sente uma necessidade de ter algo além daquilo que a gente já conhece. E aí eu comecei a buscar a Deus. Eu já conhecia o Evangelho, eu cresci num lar cristão, mas me desviei na adolescência e, enfim, fui viver nesse mundão só para chegar à conclusão do que eu já sabia, que não tinha nada no mundo que me preenchesse tanto quanto andar com Deus. E aí eu decidi começar a realmente me alinhar com o Senhor. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, se você não vem pelo amor, você vem pela dor, eu considero que eu fui pelo misto dessas duas sensações. Porque eu sabia que eu amava algo que era além de mim, inerente à minha vontade, mas algo também no mundo me segurava ainda. Quem nunca, né? E aí eu decidi começar a buscar andar com Deus, mesmo sem estar passando por nenhuma situação que eu dissesse, nossa, que situação difícil. Não, eu decidi começar a andar com Deus porque eu percebi que algo em mim necessitava dessa presença. Até então, na época, eu estava passando por umas situações difíceis no relacionamento, eu estava tendo que ficar com a minha filha sozinha. E, ao contrário do que logo no começo eu achava, agora que eu estou sozinha, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, Deus veio tratando no meu coração justamente essa importância de ter uma família, de cuidar da minha família, de ser uma família. E aí foi quando eu decidi começar a andar com Deus. Até então, quando eu comecei, meu esposo ainda não era evangélico. Ele, inclusive, demorou um pouquinho mais do que eu para decidir se alinhar com Deus. E eu confesso que na maioria das minhas orações, o que tinha era: ai, Deus, muda meu marido. Ai, Deus, fala com meu marido. Deus, trata meu marido. Até que um dia, lendo uma dos meus devocionais, assistindo as pregações que eu gostava de assistir, eu entendi que Deus até ia tratar meu marido, mas antes ele tinha que tratar comigo. Porque não tinha como ele fazer aquele homem que eu orava tanto transformar num homem sábio, um homem que buscasse, um homem que fosse perfeito aos meus olhos, se eu não era essa mulher perfeita, né? Pelo contrário, eu precisava muito ser mudada. É por isso que num dos vídeos recentes que eu trouxe aqui, eu falo sobre isso, sobre o quanto mulheres que aprendem a se virar, essa geração, né? A nossa geração da mulherada que trabalha, que estuda, cuida de filho, cuida de casa, quer fazer de tudo um pouco, a gente se sobrecarregam, às vezes, querendo tomar um lugar que não é nosso, que não é o meu lugar. Deus deixa bem claro, né? A carga que a mulher tem e a carga que o homem tem. E quando você tenta tomar para você aquilo que era a missão dele,
você se sobrecarrega e aí você se frustra achando que o problema é sempre o homem. E às vezes é a gente que tem que dar uma modificada. E aí nessa caminhada de vida cristã, eu estudo, faço faculdade ainda, estou na minha segunda graduação, na verdade. Marketing digital, porque vou contar pra vocês ainda num outro vídeo, eu venho contar pra vocês uma situação da minha filha. Uma doença que apareceu na minha filha quando ela estava com 6 anos de idade, o que me fez ainda mais me aproximar do Senhor, mas que principalmente me fez entender a importância do meu lugar dentro de casa, que é uma das coisas que hoje as pessoas tentam menosprezar o quanto a mulher é importante dentro de casa, mas a gente é muito importante, tanto no nosso humor quanto a nossa presença. E aí, enfim, eu tava falando pra vocês do porquê que comecei, né? Através dessas situações todas que me conduziram à internet, a falar um pouquinho da internet, a contar um pouco a minha experiência aqui, eu já trazia os meus devocionais no meu Instagram, mas até então era só mesmo postar por postar. Depois eu entendi o reflexo que aquilo tinha na vida de outras meninas, de outras mulheres, e aí eu vi que eu não podia fazer só por fazer, eu tinha que entender o que eu estava fazendo, para que quando eu falasse do meu devocional e da minha rotina com Deus, eu não confundisse as pessoas e realmente levasse a palavra de Deus, né? Porque já é um cumprimento de um mandamento, que a Bíblia diz que a gente tem que ir e falar do Evangelho. Então, se essa é a rede que a gente mais usa, Instagram, TikTok, YouTube, por que não usar ela realmente para trazer um pouco da rotina real dessa eu que tem vontade de conhecer todos os lugares do mundo, mas que tem muita vontade ainda mais de se aprofundar na palavra de Deus, que luta para ser fitness, porque lá no meu Instagram, você que ainda não segue, vai lá, @luisamarques8. Eu tenho uma rotina fitness, eu tenho uma rotina de estudante, eu tenho uma rotina de dona de casa e eu tenho a minha vida no mercado digital, que foi por conta dessa trajetória, desse processo de entender que tão importante quanto era o meu sucesso externo, de nada adiantava eu estar maravilhosa fora de casa, se dentro de casa as coisas não estivessem andando conforme a palavra de Deus. E esse é um pouquinho, na verdade isso aqui é um pouquinho da nossa caminhada por aqui, onde eu vou tentar trazer para vocês um pouco do meu cotidiano, um pouco do que é esse devocional, como que eu faço esse devocional. Quero poder trazer para vocês, a gente poder falar um pouco de Bíblia, de relacionamento, rotina, renda extra, organização, mas sem peso, sabe? É aquilo que é real mesmo. Aquela mãe que não é perfeita, aquela pessoa que está começando no mercado digital e que ainda não está faturando milhões, mas a gente tem que profetizar, porque acontece. Se acontece com outras pessoas, por que não pode acontecer com a gente? Mas que vive, que o processo ele deve ser curtido também, o processo ele deve ser vivido sem essa carga toda de eu ainda não estou no resultado que eu queria. E é isso, segue lá no Instagram, segue no TikTok também e a gente vai se ver por aqui.